Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para compartilharmos com vocês um texto bíblico da Palavra de Deus. E neste momento eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no livro de Juízes, no livro de Juízes, um livro lá do Antigo Testamento. Eu quero compartilhar com vocês 3 versículos do capítulo 5. O versículo 1, o versículo 12 e o versículo 31, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esse texto. O versículo 1 desse capítulo 5 do livro de Juízes diz o seguinte, no nome de Jesus: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo. O versículo 12 diz assim: Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. E o versículo 31 diz assim: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. No capítulo 2 desse livro de Juízes, a partir do versículo 8, diz que Josué morreu com a idade de 110 anos. E o texto bíblico diz que Josué foi obediente à voz de Deus, ao ensino de Deus, de acordo com as instruções que Deus lhe tinha dado, que se encontra lá no livro de Josué, o capítulo 1, a partir do versículo 5, as instruções que Deus deu a Josué. Então Josué foi obediente em todo o livro da lei, em todos os mandamentos do Senhor. E tanto Josué como a sua geração foi temente a Deus. Mas o texto bíblico, a partir do versículo 8, desse segundo capítulo de Juízes, diz que depois que Josué morreu e toda a geração que conviveu com Josué morreu, veio uma nova geração. E esta nova geração de pessoas não conheciam o Senhor e nem o temiam. E por causa disso, fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Começaram a fazer o que o Senhor reprova. E por causa disso, Deus começou a levantar outras nações para oprimir o seu povo, por causa dos seus pecados. Mas toda vez que eles clamavam a Deus, Deus por misericórdia, por graça, levantava um juiz para ajudar o povo. E o texto bíblico diz que Deus levantou alguns juízes entre o povo, o seu povo. Ele levantou Otoniel, levantou Eude, Sangar, e neste capítulo 4 nós vemos uma referência sobre esta mulher chamada Débora. O capítulo 4, a partir do 1º versículo, diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, Deus levantou um rei mau, chamado Jabim. Este rei tinha um comandante chamado Cícera, e este rei tinha 900 carros de ferro. E ele oprimiu Israel durante 20 anos. O texto bíblico diz que quando Deus oprimiu Israel, mesmo eles estando afastados de Deus, eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor. E por causa disso, Deus dá uma missão a esta mulher chamada Débora. Esta mulher era uma mulher profetisa.
mulher de Lapidote. E ela julgava Israel no seu tempo, naquele tempo. E o texto bíblico diz que num belo dia, a voz de Deus, a palavra do Senhor veio até ela, dizendo que era para ela chamar Baraque. E que Deus iria entregar Sísera nas suas mãos. E o texto bíblico diz que Débora disse para Baraque: olha, reúna 10.000 homens de Jebulão e Naftali, dessas duas tribos, e sai contra Sísera, que eu vou te entregar Sísera nas suas mãos. E o texto bíblico diz que Baraque temeu por causa do poderio militar que Sísera tinha. Ele tinha 900 carros de ferro e muitos soldados. A Bíblia, o texto bíblico não relata, mas esses 900 carros de guerra, nesses carros havia uma ponta que saía das suas rodas, conforme a roda girava, aquela ponta cheia de pontas também, pontiaguda, aonde passava nas pernas dos soldados inimigos, arrancava fora, como também das pernas dos cavalos. Era uma potência militar. Era uma potência militar que Baraque iria ter que enfrentar na guerra. O poder de Jabim e de Sísera era muito grande, com esses 900 carros de guerra. E o texto bíblico diz que Baraque disse para Débora: olha, eu não vou sair à guerra contra Sísera sozinho. Eu só vou se você for comigo. E o texto bíblico diz que ela falou assim para ele: olha, não há necessidade de eu ir com você, eu vou. Só que por causa disso, a honra da guerra não será sua, mas será de uma mulher. E o texto bíblico diz que eles saíram à guerra. Eles saíram à guerra contra Sísera. Só que durante a guerra, quando eles saíram à guerra, durante a guerra, o texto bíblico diz que a mão do Senhor era com Baraque. E ele começou a prevalecer contra Sísera. Quando Sísera reparou e viu todo o seu exército sendo morto pela espada de Baraque, ele desceu do seu carro de guerra e fugiu. E para ele chegar até a sua casa, até a sua cidade, ele tinha que passar por um lugar aonde havia uma mulher chamada Jael, que era mulher de Heber. O texto bíblico que quando Sísera estava passando pela barraca ou pela tenda de Jael, ela o convidou para entrar. E ele estava muito cansado por ter guerreado e por ter fugido da guerra. E o texto bíblico diz que ela levou ele para o fundo da tenda e o cobriu com um pano. Mas ele pediu, em um determinado momento, ele pediu água. E ela veio com um cântaro de couro, cheio de leite, e deu a ele para beber. Mas como ele estava muito cansado por causa da guerra, ele pegou um sono profundo. E ela o cobriu com o pano novamente. Ela chegou até a um determinado lugar, pegou uma estaca da tenda e um martelo e cravou na cabeça de Sísera. E ele morreu com aquela estaca gravada na sua cabeça. E Baraque
começou a ir atrás de Cícera. Quando ele ia passando pela tenda de Jael, ela disse: vem que eu vou lhe mostrar o homem que você está procurando. Quando Baraque entrou na tenda de Jael, ela viu Cícera caído no chão e morto, com aquela estaca na cabeça. O texto bíblico diz que, por causa disso, houve paz, um tempo de paz para Israel durante 40 anos. O versículo 32 diz isso. E sossegou a terra depois dessa vitória extraordinária que Deus deu a Baraque e os seus 10.000 homens. Houve paz durante 40 anos. Um texto bíblico longo, mas que nos salta aos olhos algumas informações, alguns princípios bíblicos muito importantes. Neste capítulo 6, 5, Débora entoa um cântico ao Senhor. Débora entoa um louvor a Deus junto com Baraque por causa da vitória que eles tiveram contra Jabim e contra Cícera e contra todo o exército de Cícera e de Jabim, que estava oprimindo Israel durante 40 anos, durante 20 anos. Jabim vinha oprimindo Israel durante 20 anos. Quando Israel clamou, quando aquela geração clamou a Deus, Deus levantou Débora e Baraque para socorrê-los. E esse texto traz alguns princípios importantes para nós. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios deste texto. Veja bem que quando Débora chamou Baraque para ir à guerra, a palavra não veio de Débora, que era profetisa, mas veio direto de Deus. E eu quero dizer para você que no tempo de guerra, que no tempo de adversidade, de guerra contra você, contra nós, que nós não devemos desprezar a palavra de Deus. O texto bíblico, no versículo 6 e versículo 7 desse capítulo 4, diz que Baraque disse que não iria à guerra sem a ajuda de Débora. Diz que ele não iria à guerra se Débora não fosse com ele. Baraque temeu. Ele desprezou a palavra do Senhor. A vitória ia ser dele, a honra da guerra ia ser dele, mas por causa disso, o texto bíblico diz que a honra passou para uma mulher, e essa mulher é chamada Jael, mulher de Heber. Uma outra coisa que eu quero, um outro princípio que eu quero compartilhar com vocês, é que em tempos de guerra, nós devemos estar preparados para servir a Deus. Em tempo de adversidade, em tempo de luta, em tempo de batalha, o texto bíblico nos orienta que nós devemos estar preparados para servir ao Senhor, para servir a Deus. O versículo 8 diz o seguinte: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aparentemente, Baraque parecia estar preparado para uma guerra, porque ele era comandante, ele era um homem de guerra, um homem experimentado na guerra. Mas quando a palavra do Senhor veio a ele através de Débora, ele não demonstrou preparo algum espiritual para enfrentar aquela situação, para servir a Deus naquela situação de guerra. Nós devemos ter um cuidado muito grande quando nós estivermos enfrentando uma batalha na nossa vida.
nós devemos ter um cuidado muito grande para não desprezarmos a palavra de Deus. Nós devemos ter um cuidado muito grande para que a batalha não nos alcance e nós venhamos estar despreparados para servir a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de versículo 15, Paulo dá uma orientação a Timóteo clara. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar a Deus preparado para a adversidade, para a batalha que você possa estar enfrentando no seu dia a dia. Porque somente assim você vai poder sair e ser um vencedor. Quero deixar esta palavra para você neste momento. Não despreze a palavra de Deus em momento algum, na hora da adversidade. E esteja preparado para servir a Deus neste momento. Que Deus te abençoe, que Deus, através do seu Espírito Santo, lhe ajude. E ajude muito quando você estiver enfrentando uma adversidade, quando você estiver em tempos de guerra. Que Deus te ajude muito para que você possa ser um vencedor. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia e graça, esteja com você neste momento.